Olá, leitores do canal Eruditando, mais uma resenha aqui pra vocês. E hoje o livro a ser resenhado é Carta de Amor aos Mortos, da Ava Delaira, que é um livro que eu esperei muito pra ler também. Era muita expectativa em cima desse livro, só que no começo eu achei um martírio. Ficou uma leitura muito pesada, muito maçante, muito chata, a coisa não desenvolvia. Mas ao longo da história, não desisti do livro, mas ao longo da história ela foi se encaixando, eu fui entendendo os acontecimentos, porque tipo, a história é do presente, mas tem muita coisa do passado envolvida pra você desvendar, pra você saber por que os personagens estão agindo assim, o que tá acontecendo. Então, essa história conta a vida da Laurel, que ela é uma adolescente, né? Está prestes a se formar no ensino médio, ela foi pro último ano agora, só que ela carrega muitos traumas e ela foi para uma escola nova, onde ela não conhecia ninguém e ela acha muito difícil de se enturmar, de ter alguém ali. Também ela não sabe se ela quer se enturmar. Enfim, é aquela coisa de mudança de escola, onde todo mundo já tem seu grupinho e fica meio que perdida. Então, ela, toda hora do almoço, ela senta num cantinho lá, sozinha, e beleza, e fica assim. E então, ela conhece umas meninas lá que chamam ela pra sentar junto. E só que ninguém sabe de onde ela veio, qual é a história dela, e ela também não quer contar nada sobre isso. O que acontece com ela é que a irmã dela faleceu e ela não sabe como lidar com isso, os pais não sabem como lidar com isso, e acaba que a família toda fica meio que aquele gelo, né? Não é como era antes, ninguém sabe o que fazer, o que falar. Então cada um tem que seguir seu caminho e ver como é que consegue superar e seguir em frente. E pra Laura é muito difícil, porque depois que a irmã dela faleceu, os pais se separaram, então cada um num canto. A mãe sumiu, desapareceu, foi pra um lugar longe e não liga muito pra ela. Quando liga, não sabem o que falar. A mãe dela sempre chora e ela tenta se segurar pra ela não ficar chorando, né? E tenta se lembrar do máximo da irmã, do que elas faziam juntas, toda a magia que a irmã jogava na cabeça dela, assim, de histórias. E aí ela tenta se segurar nisso e reza pra ninguém descobrir na escola nova que ela passou por isso, porque foi um caso bem conhecido na cidade. E ela não quer ficar sobre os olhos de piedade de ninguém. Então ela tenta seguir em frente. E aí, numa aula de literatura, a professora passa uma atividade: escrever uma carta para uma pessoa que já morreu. Só que aí ela pega e escreve. Isso é um trabalho que tem que entregar. Aí ela começa a escrever. Só que ela não escreve para a irmã dela, né? Ela escreve para pessoas famosas. Então são cartas para famosos mortos. E aí ela conta da vida dela nessa carta para a pessoa, como se essa pessoa fosse realmente receber, e não entrega o trabalho. E aí a professora sabe do histórico dela, né? E ela acaba não forçando muito. Mas sempre no final da aula: olha, tem que entregar o trabalho, entregar o trabalho até de tal dia, vou deixar você mais um tempo para fazer. E ela, tipo, fingia que não tinha feito, que não conseguia, mas ela tava fazendo. Ela descobriu escrever essas cartas, que é uma coisa que ajudava ela. Então, quase todo dia ela escrevia carta para uma pessoa. Alguns famosos, como Katie Hurt, Amy, Janis Joplin. Então, assim, você pega a galera do rock, muita influência. Tem muita indicação de música também, né? Principalmente do Nirvana. E aí ela tenta lidar com isso,
com essa perda, com essa mudança, muitas mudanças, né, dentro da casa dela, dentro da família, na escola, e é muita coisa para ela sozinha absorver também. E acaba que ela se mete com um grupinho, se enturma com um grupinho não muito legal, né? Que fuma, que bebe, usa drogas e tal, e tem uma vida meio desgarrada, mas ela, a princípio, ela sabe muito o que ela quer e o que ela não quer, mesmo nesse torpor de tristeza que ela tá. E aí ela consegue achar uns amigos, né? Ninguém nunca fala nada. E ela fala assim, não, então ninguém sabe da história, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe quem era minha irmã. E toca o barco, era aquela rotina, casa, escola, casa da tia dela, porque como a mãe dela não está na cidade, a mãe dela pediu pra tia dela ficar uma semana com ela, né? Então ela fica uma semana na casa do pai, uma semana na casa da tia. Só que a tia, ela é muito Caxias, ela é muito religiosa, então fica aquela coisa muito forçada pra cima da Laura e ela não gosta muito, mas ela não quer chatear a tia. Então toda vez que ela vai lá, a tia dela começa a falar de Deus e começa a falar da irmã dela, da morte da irmã dela, e isso machuca muito ela, só que ela não pode pedir pra tia dela parar, né? Porque ela acha que vai chatear a tia dela sempre começa a chorar, e aí todos os dias é a mesma coisa, e ela tenta ao máximo ficar fora de casa, só que a tia dela é muito rígida, tem o horário pra chegar e tudo. Enfim, essa parte que ela fica na casa da tia dela eu achei muito chato mesmo. Ela sofreu um pouquinho porque ela não podia fazer nada, ela não podia ver as amigas dela, não podia sentar na calçada, que a tia dela não deixava, tipo, muito rígida mesmo. E aí na casa do pai dela ela era mais livre, porque o pai dela também estava passando por um luto muito intenso, então não sabia como lidar, como falar. Às vezes eles sentavam para assistir televisão, filme, um programa, alguma coisa assim, mas eles não conversavam, então ela se sentia mais confortável do que se sentir pressionada a falar dos seus sentimentos, sobre a irmã e tudo. Então, assim, foi bem difícil pra ela, mas na escola ela acabou encontrando um garoto, né? E meio que se apaixonando por ele, sem nem conhecer. Só que aí eles ficavam trocando olhares na hora do almoço e tudo. Até que um dia eles começaram a conversar no corredor e tudo, e começaram a namorar. Só que esse garoto também tinha muitos problemas. Quem não tem problemas? Esse garoto tinha muitos problemas e a família dele também tinha algumas coisas, ele não queria falar também. E ela meio que entendia ele, porque ela também não queria falar dos seus sentimentos, das suas dores, do que estava passando, e ele também não queria falar. Só que no decorrer do livro, né, acontece também alguns encontros, desencontros, algumas brigas, assim, rupturas de amizades, de relacionamentos. Então ela se vê de novo sozinha, sem muita gente para conversar, e acontecem várias coisas, assim, tipo, na vida dela, na vida dos amigos dela, que tem a ver com ela, assim. Isso aqui é muitas tretas. E acaba que ela vai tentando se descobrir quem é, o que ela faz, o que ela pode fazer pra melhorar, como sair desse torpor, como que vai pra faculdade no ano que vem desse jeito. Pensa muito na irmã dela, em como as coisas aconteciam quando era com a irmã dela, quando elas saíam e tudo, e acaba que muitos segredos são revelados também. Muitos segredos são revelados. Alguns muito tristes, muito chocantes. Eu não vou falar o que é, porque quero que vocês leiam. E eu não vou poder falar muita coisa desse livro, senão começar a dar spoiler, porque a história é bem
concisa, assim. Muitos detalhes, muitas coisas, muitos acontecimentos. E eu acho que no final ela conseguiu crescer um pouco. Mas assim, devido ao trauma, muitas pessoas reagem de forma diferente, né? Então ela, que tinha uma ligação maior com a irmã, reagiu de uma forma diferente, teve um luto diferente. E foi muito difícil para ela aceitar algumas verdades, descobrir algumas verdades. E decidiu o que fazer da vida para não se perder também, né, nesse mundo que ela tava, com tanta coisa errada que tinha adolescentes fazendo. Então ela teve que se manter firme, saber o que ela queria. E é uma história bem, assim, triste, chocante mesmo. Algumas coisas que não deveriam ser comuns a acontecer, mas são. Alguns alertas também, né? Esse livro também ajuda muito nessa questão de dar uns alertas para alguns relacionamentos, algumas amizades, algumas pessoas. E eu fiquei torcendo para ela enxergar quem ela era e ser quem ela era, porque ela queria muito se tornar outra pessoa, e isso foi complicando mais esses sentimentos dentro dela. Muito uma confusão, querer ser como a irmã, querer se vestir, ter a personalidade da irmã, até que ela toma um tombo assim, de alguém chegar pra ela e falar: você não é a sua irmã, e acaba que ela desmorona. Então muitos sentimentos na cabeça da Laura. Ela não sabe o que fazer, ela não tem orientação nenhuma. Eu acho que toda a família precisaria de um psicólogo, né? Por conta desse luto, dessa perda repentina. Eles acabam descobrindo o que realmente aconteceu com a irmã dela também. São muitas revelações nesse livro. Então eu super indico. Já vi muita gente lendo, eu sempre tive muita vontade de ler. E aqui está mais um livro lido, mais uma resenha. Carta de Amor aos Mortos. Super indico. Espero vocês no próximo vídeo, na próxima resenha. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Scooby. Então, é isso. Até a próxima. Tchau.